Já estamos ao vivo. Muito boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Para quem está vendo essa live gravada, a gente vai falar um pouquinho sobre o pé na bunda necessário. A gente vai contar um pouco sobre as nossas experiências após levar um pé na bunda. Né? Quem nunca, né? Quem nunca. E a gente vai contar um pouquinho como é que foi o nosso processo e quem sabe trazer insights aí para vocês. Com certeza, bastante insight. A gente já dá a dica de quem quiser pegar um vinho, que hoje o negócio é ser leve, divertido, véspera de feriado, então fiquem à vontade aí. Então, pessoal, a gente está aqui pela Casa Expansão e pelas nossas páginas pessoais também. Estou aqui pelo Conexão Cíclica, a Ingrid pelo Ingrid Bizzi também. Quem estiver aqui pelo Conexão Cíclica, por favor, vem aqui para a página. Pra gente, né, deixar suas perguntas, seus comentários. Então vamos lá, né? Vamos começar então, conversando um pouquinho. O porquê que a gente... Às vezes eu vou sair um pouquinho, né, para poder deixar a minha taça aqui do lado. O porquê que a gente resolveu falar sobre esse assunto, né? Aqui na Casa Expansão, né, para quem não conhece, a gente é um espaço terapêutico de terapias diversas, holísticas, terapias com psicologia, psicanálise, né? E yoga também, aulas de yoga. E a gente aqui tá num processo, né? É um processo onde a gente auxilia muitas pessoas, mas também a gente, enquanto terapeutas, né? Terapeutas humanas, né? Que acaba também vivendo os seus processos. E diariamente a gente está num processo, em diálogos, conversas. E numa das conversas que a gente teve, a gente começou a reparar um padrão que aconteceu com nós três, né? Então a gente começou a conversar sobre o fim de relacionamentos, que geralmente é o fim de relacionamentos que faz a gente realmente engatar numa nova possibilidade de vida, onde a gente quer cortar o cabelo, quer mudar de roupa, quer fazer diversas coisas de transformação, assim. E foi reparando nisso que a gente começou a constatar que esse padrão estava presente em nós três, né? Que foi um pé na bunda, uma dor de amor ali que a gente passou na vida, que nos estimulou a nos movimentar, a entrar e aprofundar ainda mais um processo de autoconhecimento. Então, por isso que a gente está aqui, né? Foi nessas percepções, esses diálogos diários que a gente faz aqui, para além dos nossos trabalhos, que a gente reparou, né? Que tínhamos realidades muito parecidas, né? E que é graças a esse movimento na nossa vida que a gente está aqui, inclusive, juntas, na Casa Expansão, trabalhando com as terapias, né? Então, o quanto que a gente pode trazer, contar um pouco da nossa história e também ver os aprendizados que a gente pode ter dessas situações que, aparentemente, no momento, são de dores, né? É de dor. Acho que quem passou por uma dor de amor sabe que a gente acha que até vai morrer, né? Parece que não vai mais sobreviver, né? Que não vai conseguir seguir a vida, mas a gente consegue reconhecer que passa. E também entender que é um momento que, claro, agora a gente consegue falar com leveza, mas que foi um processo de luto, de fato, né? Querendo ou não, a gente... são pessoas que, por algum motivo, simplesmente saem da nossa vida, a gente perde contato, isso mexe muito com a gente. Então, claro que nesse momento fica leve para a gente falar sobre isso, para ser uma conversa descontraída, mas para a gente conseguir entender... o que acontece quando vem o término, né, que a gente passa por essa situação de não compreender por que aquilo aconteceu, ficar buscando muito no passado. Então, cada uma aqui vai contar um pouco sobre como foi o processo. Alguém quer começar? Eu acho que é muito legal também a gente trazer, né, que a gente passou por esse momento de dor. E por que foi necessário esse pé na bunda? Porque a gente se mobilizou a se transformar, né? Cada uma de uma forma diferente, todas indo para o Theta Healing de alguma maneira para buscar esse autoconhecimento, mas por motivos diferentes, né? E hoje a gente consegue trazer de uma forma leve, porque a gente curou muita coisa. Então, pelo menos no meu caso, falando aqui por mim, é até uma live que eu demonstro muita gratidão por esses pés na bunda, né? Porque se não fossem eles, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Do jeito que eu estou, com a força que eu tenho, né? Com toda essa transformação que eu tive. Porque foi muito doloroso ali no momento, e para sair desse momento de dor, eu fui buscar ajuda, né? E aí eu tive que reconhecer, falar assim, não é possível
que os meus relacionamentos não dão certo por conta do outro, é sempre o outro. Eu preciso olhar pra mim, né? E aí que eu fui buscar o Theta Healing até como uma forma de me ajudar. Então eu fiz muito tempo de sessão de Theta Healing. Foram aproximadamente 6 meses semanalmente. E eu queria resolver isso, porque tava doendo muito. E tanto que em alguma das sessões, a pessoa que me atendia, ela falou, vamos fazer um divórcio energético? Eu demorei mais 3 sessões para topar fazer esse divórcio energético, porque é o apego, né? Aquela coisa de assim, ah não, é o homem da minha vida, a gente ainda vai voltar, a gente ainda precisa. E aí você fica querendo forçar aquela situação ali. E aí, conforme ia dissolvendo, né, esses sentimentos, ia dissolvendo ali muito do apego, muito das crenças. Até a gente fez um trabalho de um resgate de outra existência. Aí eu consegui, não, vamos, agora eu quero encerrar isso de uma vez por todas e vamos porque eu tô pronta para outra. Então é uma gratidão a essas pessoas aí que só deram um pontapé que empurrou a gente para frente. Com certeza, e até mesmo para auxiliar nessa introdução também, o quão a gente precisa vivenciar as coisas na vida, né? Muitas vezes, né, a gente quer organizar tudo certinho, colocar a vida num script e de repente a gente acaba não vivendo, né? Acaba vivendo planejamentos, acaba vivendo numa base de um controle, coisa que não é esse sentido da vida, né? Então, quando a gente precisa passar por alguns processos, para mais lá na frente realmente trazer os aprendizados, os entendimentos, e eles vêm, e é o que a Lu falou, e vem nesse sentido da gratidão, de olha, essa pessoa realmente precisou passar pela minha vida dessa forma, nesse tempo, para que eu pudesse realmente chegar aonde eu estou hoje. E hoje eu estava estudando, né, relembrando um pouco sobre a alma gêmea, que a gente aprende lá no primeiro curso do Theta Healing, porque amanhã tem postagem aí na página da Casa Expansão sobre a alma gêmea. Então eu tava lá relembrando e tal, e aí eu fui identificando, né, falando, nossa, fulano foi alma gêmea não compatível, porque foi alguém que eu conheci ali, eu me identifiquei muito, rolou aquela conexão, mas não ficou. Ai, fulano foi uma alma gêmea kármica, né, que eu tinha algo para ser resgatado ali. E aí com isso vem os aprendizados, muitas vezes dolorosos, mas que quando a gente aprende, a gente fala, ufa, nossa, tô saindo desse relacionamento diferente. Às vezes, pelo menos em alguns casos, a gente não aprende durante o relacionamento, a gente tem que aprender depois, né? Mas é sempre algo para fazer com que você cresça. Então eu fui conseguindo, né, através dessas nomenclaturas e separações das almas gêmeas, conseguir identificar. Então se vocês querem saber um pouquinho de alma gêmea, vai ter material aí. Mas é pra gente conseguir perceber a importância das pessoas na nossa vida, porque ninguém chega até a gente por acaso, né? As pessoas, elas vêm ou para contribuir de alguma forma, ou para resgatar alguma coisa, ou para construir alguma coisa. Então a gente precisa ter essa percepção, como a Nath falou, né? De por que está acontecendo. A Ingrid também trouxe isso, de perceber por que essas pessoas chegaram até a gente, por que a gente chegou até elas também. E é interessante que no meu último relacionamento, que foi um relacionamento em torno aí de 4, 5 anos, esse término foi muito parecido com o término anterior. Né? Esse foi o que de fato me despertou para a espiritualidade, para o autoconhecimento, foi o que assim me deixou muito na fossa. Então foi aí que eu comecei a buscar um psicólogo, comecei a trabalhar com diversas terapias, busquei várias ferramentas para me auxiliar, porque eu fiquei muito tempo presa tentando entender o motivo do término, né? Porque aquilo já tinha acontecido antes e era algo que eu estava repetindo e eu não conseguia enxergar. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso, e eu lembro que uma semana depois que aconteceu esse término, eu fui demitida pela primeira vez. Então, foram 2 lutos, né, 2 baques que eu tive. Estava morando em outra cidade, enfim, e eu lembro que eu fiquei muito tempo presa nisso. E teve uma pessoa, eu nem lembro o nome dela, mas eu encontrei essa pessoa numa festa, e aí uma amiga comentou que eu tinha terminado o relacionamento há alguns dias, perdido emprego,
E aí ela falou assim com uma tranquilidade, uma pessoa mais velha, ela falou, nossa, que bênção, né? Que coisa boa, vai ser ótimo. E eu fiquei muito brava, fiquei com raiva, o que é essa mulher, o que ela tá me dizendo? E 2 anos depois eu fui entender que de fato ela estava certa, porque foram encerramentos de ciclos muito fortes que eu vivenciei, mas ao mesmo tempo eles me forçaram a olhar para mim. Eu senti assim que as relações elas me tiravam muito do meu centro, então eu vivia muito em função do relacionamento. Em alguns momentos era um relacionamento que ele acabava ficando pesado, ele acabava ficando enfim, cheio de cobranças, e com o tempo eu comecei a perceber que muito dessas coisas não era por causa da outra pessoa, e sim por minha causa. Eu, de alguma forma, eu alimentava essa questão de codependência, né? E hoje eu tenho tranquilidade para conversar, principalmente com a minha última ex, a respeito disso, assim, o quanto esse relacionamento ele foi muito baseado na codependência, né? E às vezes a gente não, quando a gente está dentro, a gente não percebe. Eu demorei bastante tempo para perceber, mas ao mesmo tempo, quando eu me dei conta disso, eu me libertei de muitas coisas e comecei a olhar para mim e acolher os meus processos com mais leveza, porque eu tinha muita culpa, eu tinha muita cobrança por ter repetido coisas do passado, eu sentia que eu não era o tipo de pessoa para estar em um relacionamento, apesar de preferir estar num relacionamento do que solteira. Então tudo isso começou as pessoas falando o tempo inteiro, foca em ti, olha pra ti, esse é o teu momento, e a única coisa que tu não quer fazer é olhar pra ti. Tu quer botar defeito no outro, tu quer arranjar culpado. Então esse processo aí dentro da espiritualidade e do autoconhecimento começaram a fazer com que o holofote saísse das outras pessoas e começasse a vir pra mim mesmo, para eu entender, né, o que estava acontecendo, para não repetir esse padrão no relacionamento futuro, que é o mais importante pra gente e pela pessoa também, né? Pela outra pessoa. Sim, Ingrid, e complementando a sua fala, né? A gente vê muito isso nas sessões de Theta Healing, né? Onde a gente reconhece os nossos ressentimentos, né? Aquelas sensações onde a gente vai sentindo e sentindo diversas vezes, né? A gente sentiu em algum período da vida e de repente a gente vai repetindo esses padrões porque de uma certa forma a gente precisa aprender alguma coisa. E quando a gente vai a profundo, por que a gente está sentindo aquilo e repetindo esses padrões? É muito claro assim que na realidade não é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Não é porque o outro, o que ele deixou de fazer, o que ele deveria ter feito, mas na realidade como eu gostaria de estar me sentindo, né? Então, quando a gente vai falar sobre essa dor de amor, é sempre voltar pra gente, né? A gente pode até falar, lógico, o outro vai ter a responsabilidade dele ali no relacionamento, mas, né, a maior parte ali da responsabilidade é como a gente se sente, é como a gente capta as sensações ali, né? E como a gente realmente vai descrever e vai definir aquilo. Então, mais para poder complementar essa ideia, né? Dos ressentir e de realmente trazer para dentro isso, né? Que na realidade não é sobre o outro. Não somente sobre o outro, mas muito mais sobre a gente. Não é. O outro, ele vem, né, para te mostrar algumas coisas que você precisa olhar. Espelho, né? E quando a gente fala espelho, não é nem que a pessoa ela é igual a você. Sim. E tá refletindo isso, mas ela faz com que você olhe para você, né? E a gente às vezes não tá disposta a isso. Às vezes a gente tá ali imersa no relacionamento. Quem quer tá muito num relacionamento fica tipo, ai, graças a Deus estou num relacionamento, consegui. E eu falo isso por mim, assim, porque eu já estive nesse lugar de, nossa, eu tô num relacionamento e eu tenho a tendência de me acomodar nos relacionamentos. Então, no primeiro relacionamento que eu terminei, que eu entrei, né, de cabeça no mundo do autoconhecimento, que foi em 2018, começo de 2018, ele foi um relacionamento que eu vinha, assim, de várias coisas que eu percebia que não estavam funcionando, mas eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Uma insegurança, baixa autoestima, eu era muito ciumenta, eu era muito apegada, eu deixava com que a pessoa fizesse o que quisesse comigo para eu manter essa pessoa. E hoje, olhando, eu vejo que era algo que nem era recíproco, mas eu achava que tanto que a migalhinha do outro que ele tava me dando era, nossa, ele tá me dando. E assim, era uma migalha
né? E aí eu fui começar a trabalhar essas questões, fui me transformando, melhorei muito a questão da minha autoestima, que eu acho que é um fator muito essencial quando a gente fala de relacionamento. E aí eu trabalhei mais um monte de coisa, entrei de cabeça no mundo do autoconhecimento, fui fazer os cursos de Theta Healing, conheci as barras, e aí eu desenvolvi. E aí eu entrei num outro relacionamento. E aí nesse outro relacionamento, eu já tava tipo, já tô trabalhada, tô maravilhosa. Nossa, sou foda, super consciente, trabalho com várias técnicas e não sei o quê. E aí o relacionamento durou um tempo, foi legal um tempo, e aí terminou. Eu falei, mas que caramba, gente, de novo isso? E aí, de novo, vem aquela pessoa e você começa, né, termina e começa a refletir. Fala, putz, é verdade, putz, eu falhei nisso, putz, eu achava isso, mas era coisa diferente. E aí, o que aconteceu nesse relacionamento, nesse segundo relacionamento, que foi muito importante também? Eu mudei completamente, assim, tudo que eu vinha trabalhando na questão da minha autoestima, ela elevou, assim, a centésima ali. Cortei o cabelo, que nem a Nath falou no começo. Cortei o cabelo, nunca tinha tido cabelo curto. Eu sempre achava lindo, mas nunca tinha tido. Cortei o cabelo com a maior segurança de tipo, eu sou uma nova pessoa. Então eu preciso mostrar isso pro mundo. E quando eu cortei o cabelo, aí que o empoderamento veio mesmo. E aí coisas incríveis começaram a acontecer na minha vida. E eu me tornei facilitadora de barras, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ser. Porque eu tava tão empoderada e eu tinha tanta certeza de quem eu era. E por que a gente tem que esperar um relacionamento terminar pra gente se sentir dessa forma, né? E isso foi até eu me perguntando hoje. Por que eu tive que esperar 2 relacionamentos terminarem pra eu me transformar? Então, como seria a gente se transformar e a gente se reconhecer e a gente ser quem a gente é e a gente acreditar quem a gente é, sem depender de relacionamentos, sem precisar que algo doloroso aconteça, né? Por que a gente precisa se transformar através de uma dor? Como pode ser mais fácil isso? Por que a gente sempre escolhe o caminho da dor? Sim, eu acho que essa questão do caminho da dor, né, é algo que se relaciona aos relacionamentos, mas com tudo, né? Às vezes a gente precisa de um empurrão ali, né? Eu acho que a gente tem muito esse polo passivo, né? Então a gente precisa desse movimento de alguém, muitas vezes, realmente apertando, né? Pra gente se movimentar, né? Mas todo o trabalho que a gente realiza também, né, com as ferramentas, vem trazer, né, essa possibilidade de uma nova escolha, né? De sim, a gente pode passar pelos aprendizados, só que sem precisar passar por determinados desafios, dramas, muitas vezes, né? Ou até mesmo, né, um fim de relacionamento que possa ser mais amigável, mais tranquilo, onde simplesmente as pessoas falam, olha, acho que já deu o nosso tempo, realmente a gente viveu tudo que tinha que viver e cada um vai pro seu canto, a amizade continua, a admiração continua, o amor pode até continuar, mas eu quero seguir sem você, sem problema algum, né? Mas ainda assim, né, a gente insiste nessa história das dores e dos dramas internos, né? E eu acho, Nath, que você falando isso até me lembra do meu último relacionamento, que foi um término super tranquilo, assim, de tipo, gosto de você, amo você, não quero mais estar com você, e é isso. Sim. Então tá bom, beleza, é isso, vida que segue, beijo, tchau. Mas a dor tava ali, porque existia o amor. E quando a gente tem, né, esse sentimento, a gente tende a ter o apego, de querer estar com a pessoa ali, de ficar nas memórias. E eu confesso que nesse relacionamento demorou um tempo. Sim. Mesmo eu tendo dado essa empoderada, né, tendo me transformado ainda mais, demorou um tempo para eu conseguir me desapegar disso e me abrir para uma nova história, né? Mas quando isso aconteceu, assim, é uma libertação, porque você fala, gente, eu tô com uma pessoa na minha mente, mas fisicamente eu não tô, mas eu tô presa a ela. Sim. Né? Então é abrir, é soltar isso, porque daí eu tô construindo agora uma história que eu nunca imaginei, que tem sido incrível. Mas se eu tivesse apegada ainda em que tudo estava acontecendo, eu não teria me aberto para isso. Com certeza, porque é a importância, né, de realmente
deixar as coisas aonde elas precisam estar, o passado no passado, o presente aqui e o futuro, enfim, enquanto um processo ali de planejamento, né? Porque quando a gente ainda mantém essas histórias, é como se a gente estivesse com um carro cheio e de repente vem alguém com um saco de ouro e fala onde eu posso colocar esse saco de ouro, e de repente não tem onde colocar esse saco de ouro, porque tá muito cheio o nosso carro, né? Cheio de coisas, de passados, de mágoas, né? E de sentimentos ali. Então é importante, né, a gente olhar para esses processos mesmo, né? De tudo que aconteceu, de tudo que a gente precisou passar mesmo e deixar ir, né? Até porque a vida, ela é assim, né? A gente tem essa ilusão, muitas vezes inocência e necessidade de realmente se apegar, de achar, né, que as coisas vão ser nossa, é tudo meu, precisa estar aqui, e simplesmente as coisas vêm e vão, né? E o quanto que a gente consegue realmente estar vivendo nessa liberdade de deixar as coisas vir e... E uma coisa que é interessante que vocês falaram, que tem duas coisas que pesam muito no término do relacionamento, que é as expectativas que a gente criou ao longo desse relacionamento, muitas vezes a gente não compartilhou. Né? No meu caso, eu tenho muito essa questão do não falar, do achar que é tudo óbvio. E na minha cabeça eu já tinha muita coisa planejada e que pra mim era natural, né? Era um processo natural dentro do relacionamento. E em uma das conversas que eu tive com a minha ex, é interessante também a gente perceber que a nossa visão sobre o relacionamento nem sempre é a realidade. Sim. Né? Às vezes a gente tem a nossa visão, a outra pessoa tem a visão dela, e aí existe a visão do relacionamento, né? O que é de fato aquele relacionamento. Porque depois de 2 anos eu sentei para conversar, assim, para trocar uma ideia sobre situações que a gente passou e sobre o que estava passando na nossa cabeça naquele momento de briga, enfim, de discussão. E as duas tinham posicionamentos completamente diferentes, era como se fossem situações completamente diferentes. E aí ela começou a me falar, eu falei, meu Deus do céu, mas parece que a gente está falando de situações, de outras relações com outras pessoas. Porque não tem aquela coisa do falar, né? Não tem do expressar, o do dizer o que está sentindo, né? Para mim, o término do relacionamento, muito mais do que as minhas ações, foi entender o que eu estou sentindo e conseguir expressar o que eu estou sentindo. É uma dificuldade que eu tinha, acredito que, né, já estou me trabalhando um bocado, mas ainda tem algumas coisas que parece que a minha mente, ela quer colocar um nome, ela quer colocar um rótulo, ela quer colocar numa caixinha. E às vezes o que a gente precisa no término de relacionamento é simplesmente sentir, né? Entender aquilo ali, viver aquele luto, se permitir. Porque a gente tem diversos perfis, tem pessoas que engatam relacionamentos, tem pessoas que eu já acabo ficando aí um período em off, que eu acabo não me relacionando, porque eu entendo que é um processo de luto que eu estou vivendo, e ao mesmo tempo eu não me sinto confortável em estar em outra relação sem ter aquilo bem resolvido. Mas ao mesmo tempo a gente acaba não conseguindo virar a chavezinha, acaba ficando preso em detalhes, em situações que a gente acha que vai repetir, que a gente acha que vai acontecer de novo. Então, o processo de autoconhecimento, né, trabalhar com espiritualidade, acabou, no meu caso, acontecendo de eu acabar trabalhando com isso, então eu acabei saindo da publicidade para trabalhar com terapias. E para mim foi uma descoberta muito grande, não só porque acaba, querendo ou não, um fim de um relacionamento mexe em todas as áreas da nossa vida, né? Mexe na nossa rotina, mexe no nosso comportamento, a conexão com as pessoas começa a ser diferente, porque a gente precisa de alguma forma ir para o mundo e se conectar com pessoas diferentes. Então, o término de relacionamento, ele acaba obrigando a gente a movimentar o campo, a movimentar a energia e mudar, né? Às vezes a gente entra, bem como a Lu falou, num comodismo que faz com que a gente se afaste do que pode ser bom, do que pode ser diferente, né? Do que pode ser novo. Sim, e engatando a forma como a gente reage aos términos, né? Muitas vezes a gente vai pro mundo, muitas vezes a gente engata, né? E um pouco da minha história, né? Que na realidade são sobre os 2 últimos relacionamentos que eu tive. E o penúltimo, assim, foi algo muito forte pra mim. Que na realidade quem acabou decidindo, quem acabou, né, conversando fui eu, assim. Mas sempre vem aquele arrependimento, né? Porque a gente às vezes está ali na euforia, né? Na força das emoções mesmo, né?
e acaba tomando decisões, né? Por isso que é importante sempre ponderar, respirar, né? No momento mais calmo conseguir conversar. E eu lembro que assim que eu encerrei, assim, foi algo tão profundo pra mim, assim, de realmente achar que não ia aguentar aquela dor, de faltar ar, né? De ter sensações ali no físico, né? De não vir só pra cabeça, mas de no corpo físico, né? Senti muito disso e eu lembro assim que eu quis fugir, né? Foi fuga total e eu comecei a engatar, né? A me relacionar com outras pessoas, tanto que em pouco tempo eu comecei a ter um novo relacionamento, um novo namoro. Isso para quem tava de fora, né? Quem tá de fora consegue perceber muito melhor do que a gente, né? E as pessoas ficaram muito assustadas, nossa, mas tão rápido assim, né? De repente era uma pessoa ali tão importante, tão incluída na família, tão incluída nas amizades e de repente você engatou em outro relacionamento ali. Mas porque era uma fuga mesmo, né? Disso e por aí foi, né? Aí passou esse relacionamento. Aí, esse último relacionamento, quem na realidade tomou esse pé na bunda fui eu ali, né? Porque o que acontecia? Né? Não havia conexão porque de uma certa forma essa pessoa ela entrou na minha vida no sentido de suprir essa fuga que eu tava querendo, né? Que eu não quis enxergar, né? Naquele momento, não quis enxergar. E o que a gente aprende com tudo isso, né? Porque o fim desse relacionamento veio me mostrar o quanto a gente às vezes fica dependendo do outro. O quanto tem um vazio tão grande dentro da gente que a gente fica ali, igual a Ingrid falou, né? Colocando expectativas, não, porque o outro vai fazer isso, o outro, né, vai me trazer, vai me saciar. E a gente precisa aprender, né, que não é no outro que tá as coisas, né? Se a gente não é capaz de se amar, se a gente não é capaz de realmente suprir tudo isso e entender que o outro realmente é somente um complemento ali, onde a gente vai poder experienciar coisas, vai poder crescer, vai poder, enfim, realizar diversas coisas juntos, realmente não tem um direcionamento, né? Não tem um caminho, não tem um sentido. A gente vai ficar nesse eterno conflito mesmo ali interno. Então, quando esse relacionamento se encerrou, eu tive que voltar para aquele momento, né? Do penúltimo relacionamento da dor, né? Da dor de não dar certo, da dor das expectativas frustradas, que na realidade era algo de meio que um salvamento, né? Se der certo aqui, eu vou ser salva, eu vou ser feliz, mas que voltou, né? Então, nesse período, né, é violenta por ter sido muito fria, assim, sabe? É como se, né, a gente vive um tempo ali com a pessoa e de repente, assim, parece que a gente se torna dois estranhos, né? E eu lembro que eu me fechei muito, eu entrei num casulo ali de dor. Porque eu precisei realmente, porque eu me neguei no último relacionamento a não entrar, fugi, comecei a me relacionar com outras pessoas realmente, né, para poder me distrair dessa dor, mas ali não tinha como, ou era isso ou não era isso, né? E é interessante observar o quanto nesse período eu estava muito desconectada de mim. Eu sempre fui uma pessoa que buscou essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né, muito prodígio assim enquanto adolescente ali, mas ainda assim eu não sabia me enxergar. Né, ainda assim, não estava realmente num processo profundo. Então, para mim foi realmente um início, né, de poder realmente começar a me olhar. E confesso que ainda é um processo, é um desenvolvimento ainda, né, de realmente me enxergar com os olhos de quem realmente eu sou, com os olhos de realmente merecer o melhor, né? Porque a gente não é ensinado muitas vezes, né? Isso vai da nossa educação, é uma questão muito do social ali também da mulher sempre estar disposta ali ao outro, né? Então foi a partir desse relacionamento que eu comecei a ver o quanto eu vivia muito pro outro, esquecia de mim, né? E não é à toa que hoje eu gosto muito de poder trabalhar e conversar muito sobre essa questão de sim, o outro tá ali, o relacionar-se é muito importante, a gente aprende muitas coisas, mas não adianta, é na gente que começa as coisas tudo. Se a gente quer transformar qualquer coisa, se a gente quer trazer qualquer coisa para nossa vida, seja relacionamento ou outros aspectos, a gente precisa realmente entender que tudo começa dentro da gente. Então essa foi um pouco da minha história, né? Que é um processo que eu entendo que sim, pode ser mais fácil, pode ser mais leve para mim, para todos, mas ainda assim acredito que é uma busca para o resto da vida, que a gente vai se desenvolver eternamente, ainda que a gente tenha todas as ferramentas, ainda que a gente se encontre enquanto profissão, estado e filosofia de vida enquanto terapeutas, né? É um processo para o resto da vida realmente que a gente tem para poder se desenvolver, de altos e baixos, de felicidades, e que é inevitável mesmo, né? Que a gente não precisa ter medo do amor, até porque o amor é algo sensacional,
final, né? O que na realidade a gente tem medo é o desenrolar, né? O não dar certo, ou será que vai dar certo, será, né? Então a gente precisa se conectar muito com esse sentido de entender que o amor é algo muito bom, é muito bom experienciar e que é preciso muita coragem, né? A gente precisa firmar esse coração, firmar essa força interna dentro da gente. Quem tá aqui nos outros Instagrams, vem pro Instagram da Casa Expansão, que a gente vai fechar aqui, que a internet tá oscilando. Sim, vem pra cá. Casa Expansão. Pessoal, quem tá aí, comenta aí o que vocês estão achando, se vocês já passaram por isso, né? Por essa situação. Eu acredito que não tem uma pessoa, né, nessa face da Terra que não tenha passado por algum processo realmente, né? E uma coisa, conforme a Nath foi falando, eu fui percebendo, assim, nos meus relacionamentos, o quanto quando a gente inicia um relacionamento, a gente já vem com um passo a passo, né? Sim. De como que deve ser um relacionamento, muito pelo que a gente vivencia, né? Com amigos e sociedade, enfim. E o quanto eu tava no piloto automático em simplesmente reproduzir algumas coisas sem perceber se era realmente aquilo que eu queria, né? De planejar, comprar uma casa, a gente tem aquele... começa a namorar e aí vai morar junto. Sim. E aí casa, pelo menos no meu caso foi isso. E focar muito na carreira, né? Vamos deixar de lado aqui férias legais e tal, para conseguir guardar dinheiro. E a gente vai meio que entrando no piloto automático. Eu, como boa capricorniana, eu entrei muito fácil nessa energia de pensar no futuro, né? E muitas vezes abrir mão de coisas que as duas pessoas gostariam de ter no presente, mas que parece óbvio a gente protelar um pouco para aquele futuro que vai vir, mas que isso acaba desgastando muito. No meu caso, teve muito desgaste de se privar de coisas, de vivenciar coisas novas, experiências, né? Relacionamento basicamente é experiência, é vivenciar coisas diferentes, né? É descobrir coisas diferentes. E num relacionamento, com pouco tempo, eu já estava com a cabeça dos meus pais, né? Querendo as mesmas coisas que os meus pais tiveram. E o quanto quando a gente se joga no relacionamento, a gente nem tem muito claro o que a gente espera, né? O que a gente... Não é nem o que a gente espera, mas o que a gente quer vivenciar, o que a gente está aberto para vivenciar. Eu acho que é o mais importante. Às vezes a gente nem... A gente tá com alguém ali, mas é muito piloto automático mesmo, né? Sim. E a gente não percebe. A gente se dá conta disso depois, quando a gente mexe na rotina, quando a gente percebe que a gente deixou de fazer várias coisas que antes a gente gostava, ou que a gente abriu mão de coisas nossas pelo outro, né? E o quanto o equilíbrio dentro dessa relação é importante para que não fique essa relação pesada, né? Onde cada um tem que ficar o tempo todo abrindo mão de coisas pelo outro, né? E a gente acaba entrando nessa energia de uma troca, né? De um dar e receber que não é equilibrado e que em algum momento não adianta, para alguém vai ficar pesado, né? E no momento que fica pesado, esses cortes acabam acontecendo e muitas vezes a outra pessoa sequer percebe, né? Você estava falando, né, de que a gente vem com cargas dos amigos, e eu tava me percebendo, até quando a Nath estava comentando, eu fiquei pensando, falei, nossa, gente, desde criancinha, quando eu brincava ali com as Barbies e com o Ken e tal, gente, era tudo muito estipulado. Da onde eu tinha isso, não sei. Assim, eu não sei da onde eu tirava isso, mas parece não, né? A gente sabe que vem uma carga genética muito forte ali das crenças, que vai passando pelo inconsciente coletivo. Mas quando eu brincava de boneca, era o padrãozinho, assim, né? Então tudo tinha que ser conforme a gente estipula que é padrão. E aí a gente vai crescendo e vai reproduzindo isso nos nossos relacionamentos. E aí a gente assiste um filme que traz isso, a gente vê uma novela que traz isso. E vem toda essa carga que a gente não sabe nem de onde veio, nem sabe nem o que é, muitas vezes. Porque até hoje eu percebo, tem alguma crença aqui, alguma coisa. Tava até comentando com a Nath outro dia que a palavra relacionamento sério é muito pesada pra mim. Sim.
É como se viesse o relacionamento, com a palavra, né, que essa expressão, relacionamento sério, todas as expectativas que a gente tem que fazer. E eu mudo completamente quando eu tô num relacionamento. Eu já me percebi isso. E eu tô tentando me libertar disso, assim, porque quando eu tô só ficando com a pessoa, nossa, é muito legal, é muito divertido, não sei o quê. Pronto, firmou um compromisso ali, já entra a Luana que é rígida, que não, a gente tem que fazer assim as coisas. Porque mesmo que inconscientemente, vem as expectativas, né, de você construir alguma coisa, de ser uma pessoa namorável. Eu queria ser uma pessoa namorável alguns anos atrás. Gente, que terrível isso, assim, de, não, eu tenho que ser, tipo aquela, como falaram? Dona de casa lá do lar. Recatada do lar. Recatada e do lar. Tinha que ser a recatada e do lar. Então eu tinha que entrar dentro de todas as expectativas que eu achava que as outras pessoas tinham sobre mim. Né? Então, assim, era muito. E ainda é pesado. Eu já libertei muitas crenças ali, muitas questões, mas eu percebo que ainda tem isso, porque eu ainda enfrento uma certa rigidez dentro do relacionamento, como se a pessoa tivesse que corresponder às minhas expectativas e eu tivesse que corresponder às expectativas dela. Só que nenhum dos dois fala, né? Não, qual nem é a expectativa? Não, é aquela Fica coisa naquele velada. mistério. Aí a pessoa não faz assim, já fecha a cara, assim. Também ela que o diga. A Gabi tá aqui para confirmar. Não, e isso é uma coisa interessante, porque às vezes, principalmente tem essas pegadinhas, né? Quando a gente começa a prestar mais atenção nos simbolismos, nas sincronicidades, às vezes a gente confunde algumas coisas, né? Então, às vezes a pessoa tá lá chateada por algum motivo e a gente já linka achando que é uma outra coisa e já fica braba e já arruma motivo para ter briga e às vezes não tem nada a ver contigo, às vezes é sobre a pessoa. E às vezes a gente junta, né? Tem um curso, eu e a Nath, a gente fez um curso do Theta Healing, que é Você e o Seu Parceiro. E ele fala da importância da gente conseguir enxergar como eu, unidade, a outra pessoa, outra unidade, e tem a unidade que é o casal. Né? E conseguir ter essa separação. Então eu tenho as minhas coisas, os meus interesses, os meus defeitos, as minhas crenças, e existe o outro. E com base nisso a gente transforma a energia do casal. E muitas vezes a gente não tem essa comunicação fluida, a gente não consegue aí mostrar para o outro exatamente o que a gente está esperando, como é que está sendo o processo, né? O que está sentindo, enfim. E a gente fica esperando que o outro fique lendo a gente o tempo inteiro. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar séria, porque aí a outra pessoa vai perceber que tem alguma coisa de errado e vai me perguntar. Mas não fala, né? Mas não fala. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu fazia isso. E É passivo-agressivo, né? Passivo-agressivo. Você tá ali, tipo, você não tá atacando a pessoa. Mas você tá ali, violento, tipo, tô demonstrando. Aí se a pessoa não percebe, aí pronto, né? Exatamente. Mas no meu caso especificamente, eu me fechava e ficava quieta, mas o quanto muitas coisas, pelo menos eu vivenciei isso muito com os meus amigos, né, que estavam em relacionamento, o quanto as pessoas pegam pequenas coisas e transformam numa bola de neve, que acabam virando brigas gigantescas, e chega um ponto que o casal nem entende exatamente por que terminou. Sim, né? exatamente. E aí, quando para colocar na ponta do lápis, foi um copo ali que transbordou, mas transbordou por falta de comunicação, por falta de empatia, de compaixão, enfim, de conseguir enxergar que tem outra pessoa ali na relação. Não é tudo sobre a gente. Não é tudo sobre né? a gente. Em nenhum momento, principalmente numa relação, de conseguir expressar o que está sentindo, mas também perceber que tem a outra pessoa ali e que essa pessoa também está sentindo coisas em relação a ti e que precisa ter o equilíbrio. Né? É normal, às vezes, a gente vê que às vezes tem uma amiga que reclama muito, porque fulano não faz isso, fulano não faz aquilo, mas ela não para enxergar, né, o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então a pessoa, quando está muito dentro da relação, ela vivencia aquilo, deixa tudo de lado e quer que a outra pessoa também fique nessa energia.
e aí que começa a acontecer os desequilíbrios, né? E também essa questão da codependência que fica muito forte, e aí quando termina o relacionamento, parece que desaba tudo. É muito normal a gente ver isso em sessão, né? Sim. A pessoa, parece que eu terminei o relacionamento, e aí parece que eu comecei sei lá, a dar problema no meu trabalho, a achar ruim onde eu tô morando, né, botar defeito em tudo, porque antes a gente não percebia, porque a nossa atenção estava completamente ali na outra pessoa e a gente deixou de lado tudo na nossa vida. Então, às vezes esses términos vêm justamente para isso, que é pra gente olhar o que tá desalinhado, tá em desequilíbrio, para depois sim estar em um relacionamento, vivenciar um relacionamento de uma forma que seja saudável, não só pro relacionamento em si, mas para as outras áreas da vida, né? A gente não pode deixar isso de lado. Né? E eu não sei se vocês percebem isso, se vocês aí que estão assistindo também percebem isso, mas quando a Ingrid trouxe, né, que ela terminou o relacionamento e uma semana... Terminaram comigo. O pé na bunda, né? O pé na bunda. Quando a Ingrid levou o pé na bunda e levou o pé na bunda no trabalho... Foi do... Sim. Eu também percebo essa relação, assim, dos meus relacionamentos, de como interfere no trabalho, né? No primeiro relacionamento, eu terminei, eu tava ali, meu trabalho, ele não tava fluindo muito, porque eu tinha voltado para São Carlos, eu tava começando na parte das terapias ali, e aí, desconcentrando, e aí a pessoa terminou comigo e o meu trabalho deslanchou. Uau! E no segundo relacionamento foi isso que eu contei, que a pessoa terminou comigo, já era um relacionamento que a gente já estava conversando algumas coisas, até que a pessoa falou, não, acho que não vai dar mais certo. E aí, de novo, meu trabalho deslanchou. Então, o que será que tem por trás O que será que tem por trás, né? As crenças, elas não são divididas em potinhos. Né? Quando a gente começa como as gurias falaram, questão da autoestima, amor próprio, quando a gente reconhece essas coisas dentro da relação ou quando a gente está solteira, as coisas, a gente começa a perceber e essas crenças e essas questões que também influenciam outras coisas, né? E o quanto é importante a gente conseguir reconhecer isso dentro de um relacionamento, né? A gente não precisa terminar. Sim. Não necessariamente a gente precisa terminar, mas às vezes é necessário, porque a gente está despendendo tanta energia que a gente não tem energia para colocar em outra área. Sim. Então, parece óbvio a gente fazer essa movimentação, porque a gente acha que se a gente consertar o relacionamento, né, quando a gente vê que já está desandando, enfim, que a gente acha que o resto vai consertar, né? Se eu estou bem no relacionamento, parece que tudo anda. E às vezes não. Às vezes a gente precisa se afastar para conseguir assimilar tudo que está acontecendo, para estruturar, né? Todas as áreas ali, elas funcionam como se fossem alicerces, né, na nossa vida. Então, a gente não tem como viver numa bolha e achar que o relacionamento está perfeito e então todo o resto vai andar junto. Não, e também depende muito de como a outra pessoa vivencia, né? Tanto o trabalho, sim, família, né? Nem sempre é equilibrado, nem sempre a gente tem crenças similares. Então, para mim, assim, o término do relacionamento me fez olhar muito... fez com que eu trouxesse o olhar para as minhas relações, para as minhas conexões, né? Eu percebi o quanto, por mais que eu tenha essa coisa de querer trazer a pessoa que está no relacionamento pro meu círculo, né, de amigos, o quanto eu também acabo deixando de fazer coisas que eu gostaria de fazer para estar num relacionamento, né? O quanto a gente acaba se anulando, né? Coisas que às vezes a gente gostaria de fazer. E que às vezes a gente não consegue nem expressar, que a gente gostaria de fato dividir isso, né? A gente acha que se a gente colocar a atenção nos amigos, na família, no trabalho, que a outra pessoa vai ficar desassistida ou que ela vai terminar, né? Então, o quanto esse diálogo é importante e o quanto eu consegui reconhecer e venho nesse processo de, cada vez que eu converso com a minha ex, a gente conversa muito sobre isso, sobre o quanto às vezes a gente fica com a percepção muito distorcida da realidade quando a gente está dentro de um relacionamento, né? E às vezes é necessário a gente sair, né,
para conseguir enxergar. E isso tem modificado bastante a minha forma, a forma como eu lido com o trabalho, com família, amigos, enfim, para que o próximo relacionamento seja desse lugar saudável, né? Onde eu não me anule e nem anule a outra pessoa também, né? Sim, sim. E fui pensando em algumas coisas aqui, né? Principalmente na crença de que muitas vezes a gente precisa perder para poder valorizar, perder para poder reconhecer, né? Esses dias eu estou conversando com a Ingrid, falando, né, sobre... Hoje o meu olhar sobre as pessoas com quem eu me relacionei não é aquele olhar de essa pessoa deixou de fazer isso, essa pessoa sei lá o quê, né? Sempre voltando pra mim nesse sentido, mas trazendo esse olhar empático que muitas vezes no momento a gente não consegue ter ali, né? Porque a gente está muito perdido nas nossas emoções, nas nossas expectativas, necessidades, né? E o quanto a gente precisa olhar que cada ser, a gente, a pessoa que a gente se relaciona, tem os seus processos, tem a sua educação, tem as suas crenças que são criadas ali, né? Os seus traumas. Os seus traumas. Só que a gente, quando a gente tá ali na flor da emoção, querendo que tudo dê certo, querendo muitas vezes de uma forma egoísta que as coisas deem certo conforme a gente acredita ser a melhor forma, a gente não consegue parar para pensar, né? Eu acho que a comunicação violenta fala muito disso, né? Da gente conseguir se relacionar como se a gente fosse uma câmera que simplesmente registra tudo. Porque uma câmera, ela não tem uma emoção, ela só registra as coisas como elas são, e não como a gente acha que elas são. Então, muitas vezes a gente precisa terminar, né? E eu acredito que realmente, né, até chega assim, né? Até bate essa crença aqui comigo de que a gente precisa, às vezes, perder, sair para poder, agora sim eu tô enxergando, né? E como que a gente consegue construir uma relação onde a gente consegue realmente trazer essa empatia, observar e falar, caramba, né? A pessoa é um ser humano que tá ali. Ela não é um robô, ela é uma palavra até forte de se falar, ela não é um escravo meu das minhas vontades, aquilo que eu quero, né? É um ser humano ali que também tá vivendo, assim, né? E compartilhando um pouco também, né, de algumas mudanças que aconteceram comigo, assim, porque na realidade o pé na bunda, ele foi o estopim para eu poder enxergar, caramba, a minha vida tá uma zona. Tá tudo. Olha o lado financeiro, olha o lado profissional, olha o lado de relação comigo mesmo, todos os aspectos, o aspecto da minha saúde, né? Porque há muito tempo, quando eu tava lá no relacionamento, era um negócio tanto ali de dedicação com o próximo que nem no médico eu ia, né? E de repente veio esse estopim, onde tive que acessar uma dor, realmente não tive como fugir, né? Eu não tinha nem força para poder fazer novamente aquela fuga de poder me relacionar com outras pessoas e fingir que tá tudo bem. Né? Então, aí eu comecei a olhar meu lado profissional, na época eu fazia faculdade, então eu fui lá, tranquei, porque eu realmente não era algo que eu queria estar fazendo, né? Entrei em processos ali, no caso, amigas, principalmente a minha irmã, né? Entrou muito em contato ali, onde a gente conversava diariamente, né? Porque eu realmente me fechei ali, porque a vida jogou o negócio e falou assim, olha, é isso que você está construindo. Na época eu tinha 28 anos, né? Uns 2 anos atrás, assim. Achei que tinha sido 28 anos atrás mesmo. Não. Tinha 28 anos e realmente a vida jogou tudo. Olha, é esse o momento que você tá, é isso que você tá construindo, como que a gente pode mudar isso daí, né? Então não é um processo de, estou aqui nesse processo de luto, tá? É difícil, mas como que a gente pode melhorar, então, tudo isso? Se não tá legal os diversos aspectos, para onde que a gente pode estar caminhando, né? Então por isso que hoje vem muito essa gratidão, né? Porque não vale viver uma vida na ilusão, né? Achando que tá tudo legal, que, né? Tá tudo legal porque a gente quer que seja legal, né? E muitas vezes a gente passa pela vida e realmente não vive a potência que ela pode nos dar ali, né? Então foi muito esse baque ali forte e estou construindo, né? Estamos construindo e vou construir muito isso, né? Acho que todos estão nesse processo de construir e trazer essa harmonia para a vida em todos os aspectos. Seja profissional, financeiro, amizade, saúde, lazer, enfim, em tudo que a gente deseja aí ter enquanto felicidade, né? E eu acho que é muito importante, né, trazer que essa questão de que a gente falou desde o começo do vídeo, que a gente tem gratidão por essas pessoas que terminaram com a gente, que muitas vezes foi doloroso, que muitas vezes foi sofrido até durante o relacionamento, mas porque a gente tem também uma consciência de que não existe
a vítima e o carrasco. Exatamente. Né? E é por isso que a gente consegue ser grato por essas pessoas também. Porque o nosso ego, ele tende a falar, ai, fulano fez isso comigo, e fez isso, e fez isso, e não sei o quê. Ai, meu Deus, como eu sou coitadinha, blá, blá, blá. Por sinal, adoro falar isso nas sessões e pros meus amigos, ranço com ex bloqueia relacionamento. Bloqueia. Gente. Bloqueia a Vocês não levam- prosperidade. A gente fala, ó, tô E falando também. com mais duas aqui, confirmando, tá, os atendimentos, porque quando a gente tem ressentimento por algo que aconteceu no passado, é sinal que a gente tem algo ali que não foi bem resolvido dentro da gente, não diz relação única e exclusivamente com a outra pessoa. Então a gente tende a ficar na defensiva, a outra pessoa me traiu. Se a gente não tem aquilo bem resolvido, aquele ressentimento, a gente já vai ficar guardadinho ali no fundo da gaveta para a primeira pessoa que vier. Não, porque as pessoas traem, então eu já vou ficar aqui na defensiva e já vou aqui me minar de tudo que é informação e vou ficar naquela neura. Então, e principalmente entender que, eu acho que foi duas coisas assim, que tanto o término do relacionamento quanto esse processo do autoconhecimento é enxergar que, na verdade, as pessoas mudam, elas mudam o tempo inteiro e isso é maravilhoso. Eu achava isso um absurdo. Eu tinha muito aquela coisa de, não, eu disse isso, eu vou dizer isso pro resto da vida. E, na verdade, tem que ser exatamente o contrário. Nossa, eu falei um negócio ontem e mudei de ideia. Antes eu achava que eu estava certa, agora eu não tô. Ou Seixas, né? Exato, e é libertador, é muito libertador. Queria eu ter feito isso dentro de um relacionamento, óbvio que a gente não pode voltar atrás, mas de conseguir ouvir e dizer, nossa, tu tem razão, putz, não... Eu acho que se eu falasse isso no momento, provavelmente ia parecer deboche, mas realmente, nossa, eu não tinha parado para pensar, de fato, tu tem razão. E o quanto é libertador a gente fazer isso, porque a gente abre as portas para enxergar as coisas diferentes e também entender que, no fundo não, a nossa mente ela não gosta de mudança. Ela não gosta de mudança, então assim, se tá ruim, ela vai querer mudar. Isso é um fato, porque o desconhecido é uma coisa, é natural a gente encontrar crença, né, medo do desconhecido, né? Então Onde vai tudo parar que é isso, né? novo, a gente não sabe se vai vir coisa pior, então na dúvida a gente fica onde tá. Mesmo que tá Mesmo uma que piscina de tá- cocô ali afundando. A gente fala que é o furô de cocô, né? Tá quentinho, tá uma quentinho, bosta, tá né? Desculpa a confortável. palavra, mas tá quentinho. Mas tá quentinho. E aí, quando a pessoa... eu já tive essa sensação de querer terminar ou de achar que tem alguma coisa de errado, mas não vou falar porque eu acho que é coisa da minha cabeça. E aí a pessoa termina, e aí além de ter o pé na bunda, tem um orgulho de querer voltar, porque eu passei por isso também, não sei vocês, mas só de querer voltar pra poder dizer que voltou, entendeu? Por mais que ali, por não... Eu queria ter terminado. Tem isso. Eu já fui a às vezes pessoa que acontece isso terminou. Eu já também. fui a pessoa que terminou, assim, confesso que quando você ainda quer insistir ali na ideia, mesmo sabendo que o negócio não é nem um relacionamento. Esses dias eu escutei dos Meninos da Consciência, né? Que é uma referência aqui pra gente, né? Que não é um relacionamento amoroso, é um relacionamento horroroso. Né? que mesmo assim não tá legal, mas ainda assim, né? A gente colocou esses dias, né, nos stories, né? Vou estar acompanhado ou estar só, né? Que muitas vezes a gente prefere estar realmente num relacionamento horroroso a estar só mesmo ali, né? Não, e o quanto influencia também as outras pessoas, né? Porque às vezes as outras pessoas têm um entendimento que, nossa, agora ela tá namorando, nossa, que legal. E o quanto as outras pessoas acabam criando projeções em relação aos nossos relacionamentos, a gente compra isso como verdade e a gente nem percebe. Porque é muito, né, incutido na nossa cultura que a gente tem que estar com alguém. Sim. E eu já me vi muitas vezes de tipo, ai, agora eu estou com alguém. E como se saísse um peso, assim, né? De tipo, agora eu tô com alguém, agora eu vou ser bem vista pelos outros, agora não vai ter aquela tia chata que fica no almoço de domingo perguntando, e os namoradinhos? Porque agora eu tenho alguém pra apresentar a família. Mas o quanto isso é incutido, né? É uma experiência própria minha também, né? Porque é uma escolha também. Eu tô há alguns anos aí, né? Sem me relacionar realmente num relacionamento. Tamo juntas. Mas por uma questão de escolha mesmo, por uma questão de tempo. E o quanto isso é cobrado das pessoas, né? Ou o quanto a gente é taxada de, coitada, tá encalhada, vai ficar pra tia, qualquer coisa assim, né?
Mas não é, eu acho que é um processo mesmo de reconhecer o que a gente quer pra vida, né? A gente passou, eu acho que, para além do pé na bunda, o que né, enquanto experiência minha, né, além da gratidão, eu acho que é algo que precisa ser falado também, né? O que a gente não quer pra vida também? O que a gente não quer enquanto relacionamento? Sou grata, aprendi com esse namorado isso, com essa determinada situação, mas também de olhar e falar assim, tá, agradeço, passou pela minha vida, mas da próxima vez eu não quero dessa forma. Na realidade, a gente vai construindo para poder não saber o que a gente não quer, mas o que a gente de fato quer. Que tipo de pessoa a gente quer ali, né? E que tá tudo bem. Não quero uma pessoa alta, magra, não sei, forma física, como ela se relaciona com a profissão dela, como ela se relaciona com a família, né? Eu acho que a gente tem esse direito, né? Então, por isso que eu acho que a gente também precisa passar pelas experiências para justamente falar, tá, sou grata, mas não é isso que eu quero. Também... É que... Posso falar? Vai, Só complementando. É que nem Alice no País das Maravilhas fala, né? O coelho fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você quer de uma pessoa para se relacionar com você, ou o que você quer de um relacionamento, qualquer pessoa e qualquer relacionamento serve. Sim. E é isso que a gente tá escolhendo. Exatamente. Eu escolho me relacionar com pessoas de qualidade, ter relacionamentos de qualidade. Sim. Falei igual a Gabriela agora, hein? Ali os comentários ali do... Vamos ver. A Ananda tinha comentado aqui que ela precisava dessa live hoje. Ai, que bom. Ela super se identificou com um pouquinho de cada história de vocês. Porque são histórias bastante comuns, né, Nanda? Sim. Eu acho que é importante, eu acho que até ressaltar essa ideia, né? Somos terapeutas, sim, a gente tem toda uma parte de conhecimento teórico, uma parte prática ali de poder auxiliar, só que a gente realmente é humano aqui, né? A gente também passa pelos nossos processos, pelas nossas dores. A diferença é que a gente tem ferramentas, né? Tem técnicas ali para poder lidar, mas a dor é da mesma forma, a gente chora da mesma forma, a gente ri da mesma forma. Uma coisa que eu vivenciei também é interessante trazer que às vezes dói tanto o término, né, vivenciar esse luto, que ou tem aquelas pessoas que falam absurdamente sobre isso, né? Algumas amigas aí receberam alguns áudios de 10 minutos, não todas, já parei com isso, peço perdão pelo vacilo, mas... eu, por exemplo, eu passei por um período onde eu achava que já deu de reclamar, sabe? Chega um período ali que parece que eu já deveria estar bem. E a gente começa a se fechar porque a gente entende que o nosso problema não é um problema, né? Terminou, a pessoa já foi, bola pra frente, toca a vida. E aí a gente começa a reprimir isso que a gente tá sentindo. Então a gente não conversa com o fulano porque ele está com problema no trabalho, e aí a gente não vai no psicólogo, a gente não faz nenhum tipo de terapia, a gente não tem nenhum tipo de escuta, né, ali de fato só para escutar, para entender, para desabafar. A gente acaba se fechando porque a gente entende que o nosso problema é menor que o dos outros, só que como a gente falou aqui, um término é um luto. Então, é um encerramento de ciclo muito forte, e às vezes a gente se cerca de pessoas que falam, não, deixa disso, já passou, nossa, 2 anos, Ingrid, vamos bola pra frente. E aí a gente acaba se fechando e não entrando mais em contato com aquilo, porque a gente entende que já passou da hora, a gente tá remoendo, mas é sinal que tem coisa pra mexer. E não é só do relacionamento. Quando a gente termina o relacionamento, a gente começa, né, quem tá mais nas terapias, começa a perceber que tem questões com pai, tem questões com mãe, tem questões a nível ancestral, tem questões internas, como a gente falou antes, e não se trata só do relacionamento e da outra pessoa, vai muito além. E quando a gente começa a liberar e começa a trazer essas coisas para a consciência, é muito libertador. Eu lembro que, assim, eu não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim foi uma viradinha de chave, assim, quando eu percebi que, nossa, eu acordei, sei lá, faz tantos dias que eu não penso na pessoa, eu não... porque isso também é uma coisa que é até interessante de trazer, porque o que mantém a gente nessa energia? A gente traz as memórias do passado, a gente traz a nossa visão sobre as nossas memórias do passado, porque a gente tende a criar uma novela mexicana, né? Foi um beijo, mas aí a gente começa, não, porque foi um beijo,
Eu, pelo menos, às vezes eu coloco até trilha sonora ali, minha mente vai longe. Eu nunca beijei ninguém igual essa pessoa. A gente vai criando entra. toda uma fantasia. E aí, quando tem o término, a gente se agarra nessas memórias que nem aconteceram. Não teve trilha sonora, não teve Fadinhas voando, não teve nada. teve. Só que a gente traz essa energia. Por mais que elas não tenham acontecido, a gente traz essa energia. E a gente se apega naquilo. A gente vai depositando uma energia em algo que não existe. Isso vai ficando mais forte. Para a gente se desprender disso, é muito trabalho. Porque, porque era... E é engraçado que assim, a pessoa vivenciou ali o relacionamento, só reclamava. Terminou o relacionamento, não, mas porque eu amava, porque era maravilhoso. Sim, exatamente. E pelo menos assim, minha visão capricorniana, para eu conseguir, né, me manter sã, isso é uma coisa que a gente dá dica para os amigos, mas não funciona também com a gente. Mas eu falava, nossa, coloca os pontos positivos e os negativos, o que era bom, o que não é. E aí tu vai perceber que tinha muita coisa ruim. E aí parece que fica mais leve. Só que é isso, as sensações boas, as memórias boas, elas são, no término, no luto, elas ficam muito mais fortes, muito mais intensas. E é muito difícil a gente desprender, a gente cortar esse vínculo. Então eu percebi que eu tinha virado essa chavezinha quando eu percebi que eu me conectava com essas memórias, mas elas não me engatavam algum sentimento. Elas não me traziam aquela sensação que me trazia antes. E aí eu percebi que essa chavinha foi virada. Mas é um processo, né? Eu passei por psicólogo, acho que o processo foi mais ou menos parecido. Psicólogo, ritual de ayahuasca, regressão, registros acásticos, mapa astral, uma infinidade de ferramentas para no fim das contas todas elas irem para o mesmo lugar, né? Que se trata de mim, dos meus processos, dos meus sentimentos e de conseguir colocar isso para fora para depois pensar em fazer isso dentro de um relacionamento, né? E é muito engraçado, né, que quando a gente tá num relacionamento, a gente pinta o outro lá como carrasco, né? Ai, o fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano não sei o quê. Nunca é a gente, nada, a gente não faz nada, a gente é o alecrim dourado da relação. Adoro essa pessoa. Aí a gente termina, quer dizer, a gente leva o pé na bunda. E aí o fulano não fez mais nada. Nossa, como era lindo. Bota o óculos ali cor-de-rosa. E os amigos só assistindo, né? E os amigos só julgando ali, né? Só. E aí a gente começa a falar coisas boas, incríveis. Esquece tudo que a gente reclamava. Então, como muda essa percepção, né? Porque a dor, a gente quer resgatar aquilo. A gente se apega nas memórias. E lógico, a gente tem as memórias boas. Todo relacionamento tem as coisas positivas e as coisas negativas. Não existe relacionamento perfeito. Nem relacionamento saudável é tudo perfeito. Porque são duas pessoas completamente diferentes que vão ter os seus desafios ali. Mas aí a gente só foca naquela memória. Ai, aquele dia que eu fui no parque. A semana inteira foi de briga. Passaram a semana inteira sem se falar. E aí o dia que foi no parque foi maravilhoso, assim. Então a gente, às vezes, tem que ser honesto com a gente, né? E agora falando, eu lembrei de outra coisa, Nana, que às vezes, principalmente quando a gente se cerca, né, por exemplo, as nossas amizades, às vezes acontece coisas no relacionamento, às vezes até coisas muito tóxicas, abusivas, enfim, e a gente não compartilha porque a gente não quer que os amigos julguem, né, ou fiquem dando pitaco, então a gente fica quieto. E aí o que acontece? Quando a gente, essas pessoas que cercam a gente, elas criam, né, uma imagem do relacionamento. Nossa, casal perfeito. Nossa, esses aí, se vocês não derem certo, eu não sei quem é que vai dar. Eles criam essa imagem que a gente acaba pegando inconscientemente. Sim. E aí, quando termina o relacionamento, primeiro, as pessoas ficam desesperadas, mais desesperadas do que o que aconteceu. Não entende. Porque se a tua visão de relacionamento pra mim era perfeita e deu errado, socorro, né? Nunca vou encontrar um relacionamento assim. E aí o que acontece? Às vezes, eu não sei, né? Eu nunca terminei um relacionamento, mas às vezes a pessoa tá super decidida, termina, e aí depois começa a entrar, não, mas eu fiz coisa errada.
eu não devia ter terminado, porque, nossa, meu relacionamento era Aí fez a maravilhoso. pessoa, Porque essas pessoas não vivenciaram, elas não sabem o que aconteceu. Então, o quanto também o meio que a gente se cerca influencia da gente continuar na fossa. E dificulta da gente dar o passo, né, um passo além. As pessoas continuam torcendo, não, porque vocês vão voltar. Imagina, porque é só uma fase, ela deu uma louca ali, mas logo ela volta e aí fica alimentando, né? Então, por favor, pessoas que terminaram um relacionamento, amigos de pessoas que terminaram, só escutem. Não incentivem que pegue ranço, que pegue raiva, mas também não incentivem que não, fica tranquilo, semana que vem vocês voltam, porque isso dificulta o processo, né, de voltar pro centro, né? Eu tenho uma tia com meu primeiro namorado, comecei a namorar com 14 anos, a gente namorou 2 anos, e aí a gente terminou. No caso, eu terminei com ele. E aí entra também a história da vítima, né? Porque com algumas pessoas a gente vai se julgar como vítima, em outras pessoas a gente é julgado como carrasco, né? Mas enfim, tô falando isso porque ele provavelmente é uma pessoa que acha que eu fui a carrasca na vida dele. Mas enfim, terminei com ele e sei lá, 3 anos depois, a minha tia falava que ela sonhava que a gente tinha voltado. E eu estava ainda 3 anos depois apaixonada, né? Tipo, eu tinha terminado por outros motivos, mas enfim. E eu me agarrava naquilo de, ai, minha tia pisciana sonhou. Então isso vai acontecer. Nunca aconteceu, viu, gente? Desapaixonei depois de 3 anos, foi sofrido, tal. Mas é isso que a Ingrid tá falando, né? As pessoas, elas ficam colocando tantas coisas. E realmente as pessoas, elas gostam, né? Nossa família gosta das pessoas. Tem essa questão Não, também. e não só as pessoas, tá? Não vamos tirar os nossos aqui da reta, porque eu vejo muito por mim, assim, como o processo do término fez com que eu me atirasse. Gente, toda semana eu tava fazendo 2 ferramentas diferentes, mais psicólogo, mais ritual de ayahuasca. E eu lembro que vinham muitos sinais e simbolismos e tal. Quando a gente quer enxergar, a gente enxerga, né? Eu não é nem verdade. Eu lembro que na época eu fiz um registro akáshico que foi muito marcante pra mim. E tinha sido sobre esse relacionamento, né? Que eu levei para a bunda, o último. E aí era uma frase assim que quando todo esse processo terminar, que ficou em aberto ali, né? Dentro da canalização, ela volta. E aí eles deram toda uma explicação, né? Porque, querendo ou não, essa pessoa pode voltar de diversas formas, né? Ela pode voltar para tua vida de diversas formas, parceria de trabalho, amizade, relacionamento. Mas como eu tava com a cabeça ali, né? Quero voltar, eu me prendi nessa frase, né? Ela vai voltar. E aí eu internalizei, tipo, não, questão de tempo, vou ficar aqui de boas, vou esperar um pouquinho, logo ela volta. E não, eu movimentei. E aí é óbvio, a gente acaba criando ali uma expectativa e distorcendo as informações que a gente recebe, principalmente quando a gente acessa coisas em terapias alternativas, processos de canalização, né? Quando não é simplesmente ali uma escuta, né? Mais, por exemplo, como psicólogo, né? Quando a gente acessa informações, questões kármicas, enfim, se a gente quiser, a gente tem ali um arsenal para se blindar e para continuar no processo ao invés de melhorar. Sim. Então também fica aí uma dica, porque isso aí me enroscou por meses, porque eu ficava ouvindo esse registro e me apegando, e aí tudo que acontecia, qualquer conversa, qualquer mensagem, eu entendia que era um sinal que alguma coisa ali estava acontecendo e não tão evoluindo, mas a pessoa já estava em outra, sabe? Então, quando a gente fica remoendo e evitando entrar em contato com a dor, porque a gente acha que alguma coisa vai voltar a ser como era antes, coisa que não vai acontecer, a gente querendo ou não, né? Porque mudamos, sim, né? A gente muda o tempo inteiro, ainda bem que mudamos, mas o quanto às vezes a gente quer ir atrás dessas ferramentas para reforçar um desejo ali interno de algo e que a gente nem sabe se é o que a gente de fato quer, né? Não sei se vocês têm amigas que às vezes voltam a namorar, dá uma semana já né? Porque mudou muitas coisas, né? Nem era isso que eu queria. Uma pergunta, os seus mentores mentiram se ela voltava ou não?
Então, eles não mentiram, porque como a gente tinha uma guarda compartilhada, né, agora eu tô longe, mas a gente tinha uma guarda compartilhada do nosso gato, a gente mantinha contato, e com o tempo, assim, né, no meu tempo, no tempo dela, a gente voltou a conversar, até que ali, depois de 1 ano e meio por aí, a gente até já conseguia falar dos crushes, e enfim, e em uma relação saudável. Então é o tipo de pessoa que eu posso ligar às 2 da manhã e dizer, ó, preciso de ajuda, né? Não é a mesma coisa do que era quando a gente se relacionava. Eu entendo que hoje é algo muito mais saudável, sem expectativa, né? Enfim, são pessoas completamente diferentes. Mas enfim, eles não mentiram, só que eu distorci completamente a informação que veio pra mim e assumo aí, né? Sim. Eu que tive que lidar, mas fica o alerta aí pra vocês. Quando a gente coloca as nossas emoções, né, ali, né? Sim. Quando a gente precisa estar muito atento realmente pra verdade, né? Senão a gente vai levar a vida conforme a gente quer, né? E a vida não é assim. Eu lembrei de uma frase, enquanto vocês estavam conversando aqui, sobre uma frase que eu li esses dias falando que geralmente a gente fala assim, nossa, o tempo cura tudo, e nem sempre. Não. E nem sempre cura tudo, porque o nosso corpo, ele é maravilhoso, ele é uma máquina maravilhosa, inclusive uma máquina de arquivar muitas coisas que a gente nem imagina, né? Até como mecanismo de proteção, até né? como, pois é, então, por que eu trago isso, né? A gente precisa realmente observar esses movimentos na nossa vida, porque o tempo não é um curador de tudo. Se a gente realmente não se dispor a olhar, né, a dor em si, né, eu acho que a gente né, não é o negar da dor ali, também nem idolatrar esse processo, mas ela tem, né, a sua função, né? A gente no TET, a gente discute muito isso, né? Tem todo um processo, por exemplo, quando a gente traz processos de doenças, né? Processos de doenças mentais, processos de doenças físicas, onde a gente vai entender o que está acontecendo, por que essa doença está se manifestando, né? Porque tudo quer nos dizer alguma coisa, tudo quer nos ensinar alguma coisa. Então, dessa importância da gente também se dedicar a esse processo de realmente identificar o que está causando tudo isso, esses padrões, né? Porque muitas vezes eu, no meu caso, consegui reparar que realmente nos meus relacionamentos era uma doação unilateral. Ali do outro lado, né, no que eu vim observando, era algo ali que tá, estamos aqui, estamos vivendo, deixa a vida me levar, um dia de cada vez, vamos curtindo, né? E as coisas não se aprofundavam, né? E quando vinha para esse movimento, vamos aprofundar, aí as coisas se separavam, né? Parecia que fugia, né? E eu achei interessante que nesse processo de autoconhecimento e de percepção, na realidade, né? A gente gosta de acusar o outro, é muito mais fácil acusar o outro, porque o outro não queria, o outro... Eu comecei a reparar que, na realidade, eu não queria aquilo. Eu não queria aprofundar. Eu tinha muito medo da conexão ali, de realmente entrar naquela intimidade e falar, caramba, a gente vai construir uma vida junto, que sai pro resto da vida, né? O quanto isso pode parecer assustador pra gente. Aí a gente vai fazendo um processo de investigação e vai observando, nossa, como que era a relação ali do meu pai com a minha mãe? A relação do meu avô com a minha avó. Nossa, eram relações totalmente conturbadas. E por que eu ia querer ter isso, né? Aí a gente vai acessando e vai investigando. E eu vou lembrando de falas que quando eu era criança eu falava assim, eu não vou casar, de forma alguma. De forma alguma eu vou casar, porque se for pra ser assim, eu não quero. Né? Então, quando a gente realmente, às vezes, decreta algo pra gente e fica registrado no nosso corpo. E se a gente não transmuta, se a gente não ressignifica, a gente vai vivenciar conscientemente querendo ter um relacionamento, só que ali no nosso interno a gente quer se proteger, a gente não quer nada disso, né? Então, por isso a gente precisa entender, compreender, ressignificar, né? Para que o nosso interno, que tá ali muitas vezes machucado, possa entrar em compatibilidade com aquilo que a gente deseja conscientemente. Falou sobre o tempo, né? O tempo cura tudo. O quanto isso é uma isenção da gente fazer os movimentos que a gente precisa fazer, né? Às vezes, falando por mim, assim, que passei por processos onde eu fiquei um período muito grande sem me relacionar com ninguém, sem ter nenhum tipo de envolvimento, muito dessa energia de, né? O tempo cura, o tempo vai resolver. E aí a gente fica ali parado, esperando os movimentos em torno da gente, né? Ou alguém que se aproxima e tal, a gente fica ali estático esperando as coisas acontecer. E além de não entrar em contato com as nossas questões, a gente ainda espera que o externo venha resolver as nossas questões e venha trazer as soluções pra gente, quando na verdade é o inverso, né? Quando a gente tem algumas coisas aí
assimiladas, né, integradas dentro da gente, o entorno começa a acontecer. Quantas vezes a gente faz uma sessão com alguém que aconteceu comigo, assim, de atender uma pessoa que ela estava casada, estava muito decidida a terminar, né, foram 3 sessões ali onde a gente conversou e no final, não, eu quero fazer divórcio energético, eu quero cortar tudo porque eu não tô com coragem de terminar, mas eu preciso. E aí essa pessoa conseguiu terminar, a outra pessoa entendeu, só que a outra pessoa super assimilou bem, né, tipo, ok, não deu certo, vou aqui, vou tocar minha vida. E essa pessoa, tudo começou a desabar. Porque, na verdade, ela estava insatisfeita, tinha muitas questões que estavam incomodando na vida dela e ela estava projetando no relacionamento. A partir do momento que ela não tem mais aquela pessoa para depositar a raiva que ela tinha no trabalho, mas que ela não podia desabafar, desabafava no marido, diversas coisas ali que ela não conseguia direcionar por N fatores, a partir do momento que ela não tem essa pessoa, ela não tem aonde depositar. E aí ela começa a perceber que tudo ali em torno não está mais fazendo sentido e aí ela se obriga a se movimentar. Óbvio que quando é a pessoa que termina, eu nunca vivenciei isso, mas acredito que são dores diferentes, mas que acessam sentimentos similares, né? É a culpa por terminar e a outra pessoa assume aí a culpa por não ter feito o suficiente para que esse término de fato viesse à tona, né? Então são sentimentos similares de alguma forma, mas também entender, né, o papel de cada um na relação e o porquê que cada uma dessas coisas acaba acontecendo, né? Principalmente aí, terminou um relacionamento, tudo começa a ser... Não é que tudo começa a desmoronar, mas a gente começa a enxergar essas coisas com outros olhos e ver que ali também tem oportunidade de mudanças, né? Com certeza. Gente, a gente já tá aqui... Não caiu ainda a live, eu acho que é até 1h30. A gente tá com 1h15 aí de live. É muito papo, né? É muita não coisa. Se deixar, a gente vai indo mesmo. É muita coisa ainda que ficou aí no ar, mas que acho que a gente conseguiu abordar muito e trazer um pouquinho de clareza, talvez, para as pessoas que vão assistir sobre isso. E acho que foi uma live de muita vulnerabilidade para nós três, né? Porque é isso, às vezes a gente nega em algum lugar aquela dor ali, bola pra frente, que nem a gente disse. Passei bastante por isso, assim. E aí aqui é o momento que a gente tem que trazer todas essas emoções à tona, todas essas memórias à tona. E de novo, acho que pelo menos pra mim vem um sentimento de gratidão, de nossa, foi transformador mesmo. Gratidão a essas pessoas que me impulsionaram, porque talvez sem esse catalisador do término do relacionamento, eu não teria realmente feito essa transformação. Eu ia ter ficado ali no comodismo, porque eu já acessei diversas crenças também relacionadas a isso. Então eu ia ficar, tá bom, e levar aquela vidinha mediana, meia boca, né, de um relacionamento. Mais ou menos. Acho que é o que a Ingrid falou, né? Se a gente ainda fica preso no relacionamento passado, a gente não consegue seguir, né? E acessar com verdade, com honestidade essa gratidão. Não só falar, eu sou grata, né? Mas de reconhecer e falar, olha, realmente, né? Foi muito importante você ter passado por mim, sou grata por isso, né? E cada um vai tomando a sua consciência ali, né? Do que foi necessário realmente pra gente chegar. Porque aí, né, num papo que vai se aprofundando, né, a vida é nisso mesmo. A gente tá aqui para adquirir virtudes, aprendizados, experienciar mesmo. Seja na dor, seja na felicidade, né, tudo vai levar a gente para um fim, que é o nosso destino mesmo, que é o nosso propósito de estar aqui. Sim, entender que tudo isso tá interligado, né, a gente não tem como separar, a gente não tá em caixinhas diferentes, né, relacionamento é uma coisa, então quando a gente muda uma área da nossa vida, quando algo movimenta, de estar aberto e entender que outras mudanças virão, podem ser desafiadoras, mas elas nos dão a possibilidade de acessar coisas novas, né, experiências novas, pessoas novas, né, e o quanto a gente está aberto para isso, né, a gente precisa sim vivenciar esse momento, mas entender, assim como aquela pessoa lá falou para mim, né, logo depois de terminar o relacionamento e de perder o emprego numa cidade desconhecida, que dádiva, que bênção,
né, que esse término veio, que essas mudanças vieram, porque aí é como se a gente estivesse num plano em branco, né, uma tela em branco. A gente pode começar tudo do zero. E que bom que a gente pode começar, né, que a gente pode começar várias vezes, quantas vezes a gente achar necessário, e não quantas vezes a gente considera aí como normal, né? A gente tem que se sentir bem dentro da relação. Isso acontecendo, o resto a gente vai ajustando. E eu acho que toda essa live me vinha muito aquelas pessoas que terminam relacionamentos, largam empregos, botam uma mochila nas costas e mete o pé e vão viajar. E eu falei, nossa, faz sentido, porque realmente te mobiliza de alguma forma. Então a gente não precisa ser tão extremista, né? De falar, vou abandonar tudo. Mas se tiver vontade, por que não? E se né? permitir, se abrir para as possibilidades ali existentes, né? Depois que a gente olha ali, é hora de sair do casulo, liberar as cascas e ir pro mundo. Sim. Acho que é isso. Gratidão quem esteve aqui com a gente. Gratidão, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha sido uma contribuição para a vida de vocês, né? Com certeza, a gente aqui internamente, nos nossos diálogos, é muito insight a todo momento, né? Sempre uma oportunidade de se olhar e estar nesse trabalho interno, né? Então, diante de tantas intenções que a gente teve aqui, né? De poder trazer, poder ser essa contribuição mesmo, né? De saber que todo mundo, cada um da sua forma ali, tá no seu processo, mas todo mundo é gente como a gente, né? Todo mundo tá realmente passando, né, pelas situações que precisam passar mesmo, né? Um super beijo, Laci, Ellen, que comentaram aqui. Ananda. Gratidão. Um super beijo, gratidão. Até a próxima. Até, boa noite.